Ciência. Que palavra, né? É uma ideia gigante que basicamente construiu o mundo como a gente conhece hoje, mas que, vamos combinar, muita gente não entende direito como funciona. Bom, a ideia aqui é justamente essa: contar a história da ciência, de onde ela veio, quais vão as regras do jogo e por que ela é tão, mas tão importante e às vezes tão polêmica. Ok, vamos começar com uma definição de livro. Mas vamos traduzir isso. A definição fala em esforço rigoroso e sistemático. Sabe o que isso quer dizer? Que não é achismo. As palavras-chave aqui são sistemático e testáveis. Não se trata só de juntar um monte de fatos aleatórios, e sim de construir e organizar o que a gente sabe de um jeito que a gente possa testar, possa verificar e, o mais importante, prever o que pode acontecer. Então, de onde saiu essa ideia toda? Ela não nasceu pronta, de uma hora para outra. A ciência, na verdade, é o resultado de uma jornada longuíssima, uma evolução de pensamento que levou, literalmente, milênios para acontecer. Olha só que interessante essa linha do tempo. O que a gente vê aqui é uma mudança de mentalidade. Lá na antiguidade, o primeiro grande pulo foi começar a procurar respostas na natureza, e não só em deuses ou no sobrenatural. Aí, séculos depois, durante a Idade de Ouro Islâmica, o conhecimento grego não foi só guardado às sete chaves, ele foi melhorado, expandido. E então vem a grande virada, a revolução científica, que criou as regras do jogo que a gente usa até hoje. É como se fosse uma corrida de revezamento, com cada época passando o bastão do conhecimento para a próxima. E essa frase do Francis Bacon resume perfeitamente a mudança de propósito que aconteceu ali. Ele basicamente disse: olha, o objetivo da ciência é melhorar a vida das pessoas com coisas práticas, com invenções, com soluções. A ciência deixou de ser só uma busca filosófica para entender o universo e passou a ser também uma ferramenta poderosíssima para resolver problemas do dia a dia. Bom, a gente já viu a história. Mas qual é o motor que faz a ciência andar? Agora vamos entender as regras do jogo, o famoso e às vezes temido método científico. Esse aqui é o passo a passo clássico. Tudo começa com uma observação, uma pergunta, uma pulga atrás da orelha. A partir daí, a gente cria uma hipótese, que nada mais é do que o nosso melhor palpite. Com base nesse palpite, a gente faz uma previsão. Ok, se minha hipótese estiver certa, então tal coisa deve acontecer. O passo seguinte, que é crucial, é o experimento, para testar se a previsão se confirma. Por fim, a gente analisa os resultados. Se eles não batem com a previsão, tudo bem. A gente volta para a prancheta, ajusta a hipótese e o ciclo recomeça. É um processo que nunca para de se refinar. Mas e aí? Na vida real é sempre essa linha reta, essa receita de bolo tão organizada? A verdade é que o progresso da ciência pode ser bem mais caótico e até revolucionário. E aqui entra uma ideia fundamental, a de mudanças de paradigma, do filósofo Thomas Kuhn. O ponto dele é o seguinte: às vezes, a ciência não faz só um pequeno ajuste numa teoria. Às vezes, ela joga o livro de regras inteiro fora e começa de novo. Pensa na mudança da ideia de que a Terra era o centro do universo para a ideia de que o Sol era o centro. Isso não foi um ajustezinho, foi uma revolução completa, que virou de ponta cabeça o jeito que a gente entendia o nosso lugar no cosmos. Agora que a gente já entendeu o como, vamos dar uma olhada no o quê. A ciência moderna é um campo gigantesco, com muitas áreas. Vamos dar uma olhada no mapa para entender os seus grandes territórios. Basicamente, a gente pode dividir o conhecimento científico em três grandes áreas. Primeiro, as ciências naturais, a física, a química, a biologia, que estudam o mundo físico. Depois, as ciências sociais, que viram a lente para nós mesmos, estudando o comportamento humano, a economia, as sociedades. E, por último, as ciências formais, tipo a matemática e a lógica, que lidam com sistemas abstratos, que seguem suas próprias regras. E aqui tem até um debate interessante. Como elas não dependem de testes no mundo real, será que são ciência mesmo? De qualquer forma, a verdade é que elas são ferramentas essenciais para todas as outras. E é aqui que a ciência entra de vez no nosso dia a dia. As chamadas ciências aplicadas, como a engenharia e a medicina, são as que pegam todo aquele conhecimento fundamental e transformam em soluções práticas. Uma descoberta da biologia vira um remédio novo, um princípio da física se transforma no celular que a gente usa todo dia. Bom, agora vamos trazer a discussão para perto da gente. A ciência não acontece numa bolha isolada do mundo. Ela é uma atividade humana e, por isso, é super influenciada pela sociedade, pela política e até pela nossa própria psicologia. Esse gráfico aqui é um exemplo perfeito de como as prioridades da sociedade moldam a ciência. Ele mostra o orçamento da NASA. No auge da corrida espacial, lá em 1966, a agência recebia mais de 4% de todo o orçamento federal dos Estados Unidos. Hoje,
menos de 1%. Isso mostra na prática que o dinheiro, que muitas vezes segue interesses políticos, é o que decide quais fronteiras da ciência a gente vai explorar ou não. Agora, vamos tocar num ponto mais complexo, um fenômeno que a gente pode chamar de anticiência. Este gráfico mostra a percepção sobre a ameaça da mudança climática nos Estados Unidos, dividido por posição política. Os dados apontam que, entre as pessoas que se identificam com a esquerda, 85% veem a mudança climática como uma ameaça maior. Já entre os que se identificam com a direita, esse número é de apenas 22%. O ponto aqui não é discutir os dados do clima, mas sim observar como um consenso científico pode ser aceito ou rejeitado pelo público, muitas vezes com base na identidade política de cada um. E por que isso acontece? Olha, raramente é só uma questão de falta de informação. A rejeição pode vir da desconfiança nos próprios cientistas, de um conflito com crenças morais ou religiosas, ou até de uma comunicação científica que não consegue se conectar com as pessoas. Mas um dos fatores mais fortes é o social. O medo de ser excluído do seu grupo. Às vezes, concordar com o grupo é mais importante para uma pessoa do que aceitar um fato científico. No fim das contas, a nossa jornada nos trouxe da filosofia antiga até os desafios sociais supercomplexos de hoje. A história da ciência é essa busca sem fim por entendimento, uma busca que nos deu um poder imenso. A grande questão que fica, então, não é mais o que a ciência pode descobrir, mas sim o que nós, como sociedade, vamos escolher fazer com todo esse conhecimento.